Olá, bem-vindos a mais um Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o que interessa aqui para a gente é a conexão que o vinho gera e as histórias que os nossos convidados têm para contar. Eu sou Ronaldo Galo. Je suis André Gaiofato. Vocês vão entender porque eu tô falando assim. E hoje, mais uma vez, nós temos a parceria, o patrocínio do restaurante Rafu, certo? É isso mesmo, André Gaiofato? Rafu, cozinha árabe. Cozinha árabe, há mais de 60 anos no mercado, oferece a autêntica culinária árabe, com 3 endereços em São Paulo. Você pode pedir pelo iFood ou por um dos 3 endereços de São Paulo, que o André já está colocando aqui na tela, para você identificar. Em algum lugar aqui, assim, ó. Se você não quiser copiar aqui da tela, você vai entrar no site rafu.com.br e vai encontrar lá todos os endereços, todas as formas que você pode para acessar, comprar a comida, a culinária árabe autêntica do Rafu, que oferece produtos artesanais, sem uso de conservantes, com ingredientes selecionados e, como eu já mencionei, há mais de 60 anos no mercado. Rafu, uma delícia, a gente adora e aconselha muito que vocês provem também. Aliás, é uma ótima pedida, abrir um vinho, com certeza, assistir o Conexão Tanino, comendo uma autêntica culinária árabe do Rafu. Hoje nós vamos ter o Pergunte a Sommelier de uma forma diferente. Exatamente. A nossa sommelier convidada para o quadro, ela teve um imprevisto e ela não vai poder participar do quadro, o que significa dizer que nós passamos essa incumbência para a nossa convidada. E quem é a nossa convidada? Quem é a nossa convidada? Eu vou até falar que eu vou deixar a descrição que ela mesma mandou em primeira pessoa na descrição aqui do vídeo. Mas eu não vou falar em primeira pessoa porque foi muito legal. Não, é muito legal. Muito legal o que ela mandou. É que como eu vou falar, vou ler, né? Porque eu já falei para vocês, quem não cola não sai da escola. Eu vou ler, né? Não na primeira pessoa, porque senão vai ficar meio chato. Mas eu vou deixar aqui em primeira pessoa como ela mandou. Ela é mineira, de Guaxupé. Mas não gosta de frango caipira e nem de quiabo. Estranho isso, viu? Mas adora pão de queijo. Aliás, o melhor pão de queijo, segundo ela, é o pão de queijo da mãe dela. Mas tem um segundo melhor pão de queijo também, que é um pão de queijo que ela comeu lá na padaria artesanal, em frente à igreja Nossa Senhora do Carmo, lá em São João del Rei. Então, quem é de São João del Rei deve saber do que eu tô falando, né? Ela é farmacêutica, atriz, sommelier. Vou tentar puxar meu sotaque francês aqui. Sommelier. Ela já foi também do lado corporativo, ela trabalhou com insumos químicos na indústria farmacêutica, com medicamentos alopáticos, bem natural, né? Enfim, trabalhava, né, com odores fortes, né, dos insumos e com patentes de sínteses de moléculas de antidepressivos. Nossa! Mas a vocação trouxe ela para o mundo dos vinhos. O mundo inteiro se abriu, da poesia, das relações humanas e corporais, das fragilidades, das várias cervejas. Depois seguem ela lá no Instagram, vocês vão ver que ela adora cerveja também, das cervejas pós-ensaios, pós-estreia, pós-temporada, qualquer pós, ela estava lá tomando a cervejinha dela. Dos vinhos escolhidos também, é claro, né? Mas os vinhos mais baratos e qualquer vinho, mas que não fosse o Cabernet Sauvignon. Como assim, né? Vamos tentar entender essa história do Cabernet Sauvignon. Hoje ela está sommelier do Le Croix Vinhos. Depois você me fala se está certo. Não tá. De Le Croix Vinhos. Le Croix Vinhos. Difícil para um brasileiro falar isso, porque eu trabalhei 10 anos numa empresa francesa. Segundo ela, é a sua faculdade de vinhos franceses, de produção sustentável. Segue tentando entender o porquê não é muito chegada no Cabernet Sauvignon, mas é que ela gosta demais da mãe ou do pai, que seria a uva Cabernet Franc. Aquele perfume de flor velha, de cheiro de armário de vó, né? Daquele tipo de perfume da Avon, né? De embalagem geométrica lá da avó paterna que ela tinha. Depois ela vai contar isso, eu vou deixar o texto original lá para vocês verem como que ela escreveu isso. E ela vai, obviamente, não precisa explicar porque que ela gosta do Cabernet Franc quando você fala
né, das características da vozinha dela. Nós recebemos aqui, seja muito bem-vinda, Renata Alves. Obrigada. Bem-vinda, Renata. Bienvenue. Merci. Bienvenue, bienvenue. Apesar de eu não ter colocado no meu... Salut. Falei Salut. É santé. Santé, mas aqui tem gente que fala salut também. Salut, acho que é em espanhol, né? Não sei. Puta É merda, você vê, né? Salut, em francês, é oi, tudo bem, tchau. Ah, é verdade. O Livian que ia falar salut, é verdade. E Santé. santé é saúde. Essa foi uma pegadinha que eu fiz. Cheers. Uma pegadinha. Bem-vinda, Renata. Renata é sommelier da Delacroix, que é uma importadora de vinho aqui em São Paulo. Tá certo. Daqui a pouquinho a Renata Delacroix. explica pra gente. A Delacroix tem uma pegada bem interessante de vinhos. Antes de a gente começar a entrevista com a Renata, só explicando mais uma vez a degustação às cegas. A gente sempre, invariavelmente não, tivemos raras exceções. Normalmente nós fazemos as degustações às cegas, como vocês já sabem, para o rótulo ou o preço do vinho não interferir no nosso julgamento. Hoje, a Renata está propondo uma degustação ainda mais diferente para a gente, que é uma degustação Às cegas totalmente mesmo. às cegas. Totalmente às cegas. Por quê? Porque nós vamos provar os vinhos que nós não sabemos numa taça escura. Então, nós não sabemos nem qual que é a cor do vinho. Se é um branco, um rosé, um tinto. E isso vai ser mais um fator sensorial, vamos dizer assim, para a gente avaliar. E deve potencializar, certo, Renata, a perspectiva do olfato e do paladar, já que a gente está sendo visual, foi isso né? mesmo que você falou. A gente chama de degustação às escuras, porque é uma taça preta. Você já tá. Acho que já podemos... Essa aqui, ó. Vamos já, cada um com a sua tacinha aqui, O ó. assistente aqui, ó. Obrigado. Lucas, ele serviu a gente até para eu não saber qual é o vinho, mesmo olhando por cima. Vocês podem até fazer o teste aí. Cara, não dá pra ver mesmo. Não dá pra ver. Mas como o Ronaldo falou, é mais sensorial mesmo. Então aqui é pra gente tirar todos os preconceitos, né? Inclusive o visual. Então a gente não sabe que cor é o vinho. Aqui é só uma brincadeira mesmo, pra gente deixar a intuição mandar. A gente fala assim, não fica no cabeção falando, ai, porque não sei o quê. Não, a primeira coisa que veio na tua mente, assim, lógico, você vai cheirar e vai sentir os aromas, vai colocar em boca e vai deixar. E daí você vai falar, bom, eu acho que é isso. Vai na primeira intuição, tá? Quando fica mudando toda hora, dá errado. Tá. A Delacroix é uma importadora especializada em vinhos franceses, orgânicos, biodinâmicos e naturais, certo? Exatamente. E nós estamos tomando aqui uma cidra, que é da Delacroix. A gente não tem muito hábito aqui no Brasil de tomar cidra. Eu queria que você falasse um pouquinho do espumante cidra, Renata. Bom, a cidra, né? Acho que muita gente, Ronaldo falou que não era da minha época, mas era assim. Muita gente deve ter a lembrança da cidra Cerezer, Isso. que era terrível. Ela teve o seu lugar no nosso passado, né? Nossa infância ali, porque eu tomei na infância também. Não sei quantos anos as pessoas tomaram, mas eu também tomei na minha infância. A cidra, então, aqui é um fermentado de maçã, né? O vinho é um fermentado de uva, né? E a cidra, então, é um fermentado de maçã. A matéria-prima para transformar o açúcar em álcool, aqui no caso são as maçãs. E aqui é uma cidra que veio da Normandia, que é um lugar de costume de se fazer cidra e poiré, e tem o calvados, que são outras bebidas também que se fazem ali na Normandia. Então, geralmente, ela tem baixa... Poiré. Que explica, por favor. Eu esqueci de falar. O poiré é o fermentado de pera. Eu já sabia, quando ela falou poiré. É porque o poir, eu achava que tinha que colocar ré pra ver poiré. Então a gente tem a cidra, o poiré, e aí eu te interrompi, você estava falando, né? Um fermentado tipo produzido na Normandia. Produzido na Normandia, geralmente eles não alcançam o nível de... Geralmente não alcançam o nível alcoólico dos vinhos, né? Aqui tem menos álcool, ela tem 7 e pouco, o poiré nosso tem 4 e pouquinho. E... eu costumo falar também que para o público cervejeiro são bebidas que chamam atenção, né? Não só por conta das bolhas, mas por conta dos aromas, né? A gente estava discutindo aqui, falando que ela tem uma coisa meio lupulada no nariz. Então, ela tem um perfil totalmente diferente da cidra Cerezer. É bem diferente. Não é doce, ela é uma cidra... Essa é uma cidra brut. Então...
Apesar que eu sempre falo também que quando a gente fala brut, ela não é tão seca, a sensação na boca não é tão seca quanto de um espumante normal que a gente bebe, né? Um cremant, uma cava, qualquer outro espumante. Ele dá uma sensação de bem mais seco do que a cidra. Mas que não é um dulçor, não é doce. É verdade. Né? Então, é isso. E a cidra também é muito típica, assim, de comer com crepe, com, né? Os franceses adoram, né? Essas coisas. E ela é tomada numa xicrinha. Você viu o crepe dela, né? O crepe. Eu, particularmente, eu gosto muito de cidra. Eu gosto muito dessa cidra. Não é a primeira vez que eu tomo essa cidra que eu tô dizendo. É a cidra que vocês vão encontrar lá na Delacroix. E eu gosto bastante dessa cidra. E a Renata, ela chamou a atenção para algo que eu nunca havia notado. De fato, ela remete a alguma coisa ligada a uma cerveja artesanal, assim, que é bem interessante. Mas, enfim, fica a dica aí. Se você nunca tomou cidra, vale a pena ser apresentado. Um espumante delicioso. Fica a dica também do espumante lá da Delacroix, que o André já mostrou aí na tela para vocês. Antes da gente voltar a falar de vinho e etc., a gente sempre pede para os nossos convidados, Renata, uma indicação de livro, série ou filme. Uhum. A gente pediu a mesma coisa para você. Eu vi que você trouxe um livro para indicar para a gente. Qual que é o livro? Sim, assim, na verdade são 2 livros. 2 livros, vamos lá. Melhor ainda. Eu trouxe um aqui que é A Viúva Clicquot. Eu já li já tem um tempo esse livro. Ele vai contar a história de como que a Madame Barbie-Nicole, que é a Viúva Clicquot, se transformou no fenômeno do mundo do champanhe. Então, ele conta bem detalhadamente toda a história do champanhe, como é que era o champanhe antes, que o champanhe não era nada a ver com o que a gente tem hoje, né? Era um líquido espesso, né? Assim como a cerveja antes também era. E também a ascensão dela no glamouroso mundo dos vinhos, do mundo do espumante, do champanhe, na verdade. Além de glamouroso, há também a escalada, assim, um pouco de obstáculos, né? Por conta de ser uma mulher ali do século XIX, né? 1800 e alguma coisa. Então, gosto muito desse livro e recomendo quem quiser saber também sobre a história do champanhe e a história dessa mulher aqui, que foi bem durona. Você mostra lá, por favor? Mostra. Eu li esse livro... Eu li esse livro faz um tempo também, especificamente, salvo engano, em 2009. Nossa, tem faz tempo. E o que me marcou nessa história foi a passagem sobre o Dom Pérignon. Sim. E a história de tentar resolver o defeito do vinho, que era a perlagem, né? A borbulha. Enfim. Borbulha. Eles não queriam as bolhas, isso, né? Exatamente. Todo mundo queria eliminar a bolha, o fenômeno espumante no vinho, porque não era esperado, né? Para eles era um defeito, eles não conseguiam. Isso. Enfim, o monge, né, Dom Pérignon, tem muito mérito, como, na verdade, a igreja tem muito mérito na evolução da técnica do vinho, mas aqui a passagem é diferente. Não sei até onde mito ou não, mas a passagem aqui é diferente e vale a pena a leitura. Tem outro... trouxe um e-book impresso, que eu não gosto de ler em e-book. Que impresso? Você não gosta de e-book. Que eu tenho para riscar, né? E para riscar, tem mania de ficar riscando. Esse aqui não tá riscado, mas... O seu livro tá um pouco riscado. O meu livro tá riscado. Tá riscado. A mania de riscar é porque eu tenho a leve esperança de um dia eu voltar no livro e ler, porque eu risco as partes que eu acho que eu gostei mais, que eu acho importante. Eu falo assim, não, lá na frente eu vou voltar e ler. Eu já fiz isso com alguns livros, não com todos. Então, é por isso que eu gosto de riscar. Eu não sei, eu acho que parece que eu gravo mais. Eu acho importante falar. Então, esse aqui é um e-book chamado Os Naturebas, da Liz Cereja, que é a fundadora da Enoteca Saint Vincent, uma das idealizadoras e fundadora também da Feira Naturebas, aqui no Brasil. E aqui explica, assim, com bastante clareza, bastante didática, com uma linguagem mais fácil, uma linguagem corrente, sobre as diferenças entre os vinhos, né? Ele fala sobre os vinhos sustentáveis, que a gente fala, que é as diferenças entre os vinhos orgânicos, biodinâmicos e os naturais. Então, para quem não entende, para quem tem muitos preconceitos, ou para quem está querendo realmente entender um pouco mais, numa linguagem mais simples, tá aqui, porque ela traz bastantes dados que também não são só do Brasil, mas que tem de referências da Europa, da França.
Então, e é fininho, né? Então, eu vou deixar, ele está disponível, imagina, na internet. A gente disponibiliza o link. Ele está disponível, na lojinha da Enoteca São Vincent. Legal, eu vou colocar o link na descrição e o pessoal acessa. Renata, você levantou, não tem como eu não cortar. Então, qual é a diferença entre os vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos? Me fazem muito essa pergunta quando vão na loja, na Delacroix. Eu dou uma respirada como essa e falo, eu vou resumir. São 5 horas de podcast, fica tranquila, pode falar tudo que você quiser. Eu vou resumir e pode ser que fique um resumo raso, superficial, mas, enfim. Que também é um assunto um pouco polêmico, mas a gente pode vamos começar pelos orgânicos, né? Os vinhos orgânicos é porque se refere ao cultivo, à plantação, né, ao vinhedo. Então, o vinhedo tem que ser orgânico, né? Não pode usar... É como eu falo também, é como um tomate, né? Você vai no supermercado, você compra tomate orgânico, tem lá a seção dos orgânicos, cenoura, não sei o quê. E o vinhedo, ele tem que ser orgânico. Ele não pode usar fertilizantes, pesticidas, adubo. Então, a plantação, a uva ali é orgânica. Daí, depois tem o processo de vinificação, né? Vai para a cave, e daí lá na cave é outra história, tá? Então, por que a gente fala assim, dos vinhos convencionais? Os vinhos convencionais, eles podem ser utilizados ali, tanto o vinhedo pode não ser orgânico, né? Eles podem, né, quando é uma larga escala, plantação industrial, né, pode usar pesticida para defender um fungo, um ataque de alguma coisa para proteger a plantação. Então, já não é considerado orgânico, usa químicos na plantação, e depois que ele vai para a cave, na vinificação, para transformar a uva em vinho, pode-se usar adjuvantes enológicos, que a gente fala, né? Insumos enológicos. Esses insumos são químicos, pode usar corretor de tanino, corretor de acidez, pode usar conservante, chip de madeira, pode usar leveduras selecionadas, uma série de coisas. Então, os orgânicos se referem ao vinhedo. Depois que ele vai para a cave, é outra história. Ele pode usar, tem como é que fala? O pessoal gosta muito de falar do sulfito, tá? Vamos falar do sulfito. O orgânico usa sulfito, tá? Ele pode usar. Porque se refere à vinificação, é dentro da cave. Não é ali na... Não é na plantação. Entendi. Então, lá dentro ele pode usar. E ele tem... Só que o tanto de sulfito que ele pode usar é bem menor do que um utilizado num vinho convencional. O vinho convencional, ele pode utilizar, por exemplo, sei lá, mais de 100, 150 adjuvantes enológicos, que é tudo que não é vinho. É tudo que pode corrigir certos desequilíbrios do processo de fermentação. Então, o orgânico é isso. Plantação orgânica, na cave, ele pode usar uma certa quantidade de adjuvantes enológicos, que são bem menores do que os do vinho convencional. Fechou. Daí a gente vai para os biodinâmicos. O biodinâmico, a gente fala que é um aprofundamento da técnica orgânica. Então, é assim, todo biodinâmico é orgânico, mas nem todo orgânico é biodinâmico. Então, para ser biodinâmico, a plantação tem que ser orgânica. Daí vai para a cave, tá? Ele pode usar sulfito no biodinâmico, pode, e pode usar outros adjuvantes enológicos, pode, em menor quantidade do que os orgânicos e bem menor quantidade do que no convencional. Além disso, o biodinâmico, ele não é só sobre o processo aqui, o vinhedo, né, se é orgânico ou não, e a cave. Ele tem uma preocupação com o entorno, com o ecossistema, com a biodiversidade ao redor, né? Então, tem ali, desde usar um cavalo para fazer a aeração do solo, né? Não usa máquina, não usa trator, porque o trator ele compacta muito a terra, porque para ele, para o biodinamismo, o solo vivo é muito importante. Então, mantém seres vivos no solo, mantém a vegetação ao redor, não faz assim... a gente fala capinar, né, no bom mineirês, não capina ali, deixa as ervas que crescem ali normalmente. Além disso, ele é da cultura antroposófica, que eu não quero entrar nisso, porque é realmente muita coisa. Ele leva em consideração posição de astro, estrela, fases da lua, estações do ano. Então, o pessoal fala, é astrológico. Não, não é astrológico, é físico, né?
se a gente for pensar que as fases da lua, elas influenciam nas marés, elas influenciam na gravidez. Em tudo. Não é? A gente está vendo que tem uma lua bonita hoje, Linda, né? Maravilhosa. linda. Então, influencia também no processo de vinificação, na uva, na cave. Tem um calendário biodinâmico. Os biodinâmicos, ele tem todo um processo também. Tem um dia correto para fazer a poda, depois um dia correto, que vai vinificar. Então, é um pouco mais complexo. E sem falar que usa menos também químicos. E daí os naturais. Os naturais, a gente vai pensar que é a uva fermentada e acabou. Só. Né? O processo mais ancestral. Né? Era o que se fazia antes de começar a corrigir o vinho. Pisa na uva. Pisa. Mas assim, o orgânico pisa. Eu acho que vinhos convencionais... a gente tem vinhos convencionais que também tem a pisa da uva, né? Sim. Mas o natural é isso, a uva fermentada e só. O natural, quando a gente fala de vinho natural, o conceito vem na vinificação, não se refere tanto à plantação. A plantação pode ser orgânica? Pode. Mas não tem uma regra, não tem uma legislação. A maioria dos produtores naturais são orgânicos também, mas não tem uma legislação que fala é obrigatório o vinho que vinifica naturalmente ter uma plantação orgânica. Pode ser que não seja, só que ele vinifica naturalmente. O que significa vinificar naturalmente? Ele não usa insumos enológicos, não usa nada, entendeu? Então... É puro, né? É a uva fermentada. O processo de fermentação transforma o açúcar em álcool. As leveduras são selvagens. Os orgânicos também podem ser leveduras selvagens. Falando, por exemplo, da Delacroix, todos os nossos orgânicos também são de leveduras selvagens, leveduras indígenas. Que são as leveduras que estão presentes na casca da uva. Ela mesmo vai começar a vinificação, a fermentação. Não tem influência externa, não tem aumento de temperatura, enfim, para forçar a levedura. E também não tem inoculação de levedura externa, que isso acontece também. Uma levedura já selecionada, que eles sabem que estilo de vinho que vai gerar aquela levedura. Nos naturais, não. É a levedura que está ali no ambiente. No biodinâmico também e no orgânico também. O natural, pode colocar sulfito? Pode. Em muito menor quantidade. Novamente, não tem regra, assim, uma regra. Na França tem várias associações vamos colocar do limite de sulfito. Tem, assim, um limite muito menor do que do biodinâmico, do orgânico, infinitamente menor do que do... Isso não aparece no contrarótulo? Não, acho que não, né? Assim... Porque é um processo de fabricação, né? De... Obrigatoriamente, se você olhar os vinhos, depois a gente pode olhar, porque tem uma questão de legislação, é um pouco chatinha. Obrigatoriamente, você vai olhar em todos os vinhos, mesmo os naturais, está lá escrito anidrido sulfuroso, sulfídrico, contém anidrido sulfídricos, SO2 ou HSO2. Eu fiz farmácia, agora eu já esqueci os componentes químicos. Mas tem. Daí a pessoa fala, mas não é natural. Mas o sulfito, ele pode vir no vinho natural, ou mesmo no biodinâmico, no orgânico, ele provém do processo de produção. Naturalmente, também às vezes aparece. Como também pode ser adicionado de fora, né? O natural pode ser adicionado em baixíssima quantidade, tá? Então, nos contra-rótulos, que a gente fala que é a parte de trás do vinho, é obrigatório ter essa informação, assim, pelo mapa, é controle fiscal. Sai da França, às vezes, também. A gente lê lá, contient sulfite. Ele tem sulfito. Mesmo que o produtor fala, não adicionei sulfito. Tem na etiqueta. Então, as pessoas falam, mas eu nunca vou achar um rótulo que fala assim... Às vezes, você acha atrás, o produtor escreve lá, não sulfitado, não colocou outros adjuvantes enológicos. Mas depois, lá em pequenininho, contém sulfito adicionado. Porque é uma questão de legislação. Tem que ter. Então eu ia falar uma coisa que esqueci. Bom. Não, vai lá. Lembrei agora. É uma coisa que eu falo também. Vocês comem damasco seco? Sim. Frutas cristalizadas? Sim. Não. Sim. Mas o damasco seco é uma fruta, né? Sim. Um damasco seco, ele tem, às vezes, mais sulfito do que uma garrafa inteira de um vinho orgânico. É mesmo?
Vou parar de comer damasco. Não, brincadeira, adoro damasco. Embutidos, né? Às vezes tem lá um sulfitinho. Então, às É um vezes a gente... estabilizante, né? É, Alimentar. estabilizante. Às vezes a gente fica muito preocupado com o sulfito em si, e é para preocupar. Só que a questão aqui do vinho é você ter um vinho muito mexido, muito corrigido, que ele não está nem mostrando quem é o vinho, entende? Então, o problema maior, você fala assim, o sulfito me dá dor de cabeça. Dá também. O problema maior não é que o sulfito dá dor de cabeça, dá dor de cabeça porque você bebeu demais, ou bebeu vinho ruim. O problema é do teu fígado, é outra coisa. O problema é do fígado. Não, aí também quando a gente tá mais velho, a gente também não processa direito mais. Não. Seu vinho é a expressão do terroir, é o que você disse, né? A partir do momento que você mexe tanto nele quimicamente, ele deixa de ser essa expressão, Sim. perde um pouco o sentido. Isso. Por um acaso, o sulfito, quando em excesso, ele me dá dor de cabeça. Dá. Muito provavelmente é porque eu devo ter tomado demais. Com certeza. Hoje, me dou o direito de evitar os vinhos ruins que trazem essa quantidade de sulfito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Espero que eu tenha esclarecido. Olha, Sim. primeiro pra mim lugar, foi uma aula, cara. se isso foi o resumo, Pra mim foi uma aula. parabéns. Eu toda hora na minha ficou- cabeça, resume mais. Renata, Tanto ficou que eu já muito tava claro. tentando descobrir aqui se... Eu não sei qual vinho que colocaram aqui, porque nós trouxemos um vinho, ela trouxe um vinho, eu imagino que deve ser ou um natural ou um... Não, com certeza a Deve Renata... ser... Não, é. A Renata trouxe o vinho da E eu não sei... Delacroix. É, eu A não Delacroix não trabalha com vinho que não seja Não, natural, orgânico e mas que eu trouxe- biodinâmico. Eu não sei se esse vinho é fácil descobrir. E nós podemos ter trazido É. também um biodinâmico para surpreender a Renata. Exatamente. Exatamente. Renata, primeira coisa, parabéns pela explicação, foi muito clara. Muito. E aí, a pergunta que eu iria... Duas coisas, né? Perdão, duas coisas. Primeiro, vamos degustando o nosso vinho aqui, para a gente poder passar para o segundo gente, depois. assim, de novo, tudo bem. Eu trabalho com isso, mas realmente tem muita coisa que às vezes muda, muita regra. Então, se eu falei alguma besteira também, depois eu Imagina, que corrijo. é isso, Renata. Não, Tá, tudo bem. foi perfeito, parabéns. Pela concisão, inclusive, muito claro, foi ótimo, obrigado. Muito preconceito ainda com relação aos vinhos? Ou melhor, tem preconceito e se tem, ele persiste ou é algo que vem cedendo com relação aos vinhos orgânicos, naturais e biodinâmicos naturais? Olha, então, eu tô num nicho, né? Porque eu trabalho numa importadora Verdade. que só trabalha com... A gente só trabalha com vinho francês e só trabalha nesse nicho desde que ela fundou, há 17 anos atrás. Eu acho que há 17 anos atrás devia ter mais dificuldade, porque tava assim, né? Capinando mato ali, entrando no terreno mais arenoso. Eu não sinto, até porque quem me procura, eles querem esse tipo de vinho, né? Então, Entendi. a gente sente, assim, muito querendo saber as diferenças, muita falta de entendimento, igual eu falei do sulfito, né? Até eu pergunto, quem tem medo do sulfito? Porque tem muito... Eu tenho. Mas tem muita, né, muita polêmica em relação ao sulfito, muita polêmica em relação ao vinho natural. Eu não sinto preconceito, eu sinto que tem bastante polêmica. Né? Então, Eu não acho que seja assim. O povo fala assim, vamos brigar, porque tem que ser só vinho sustentável, não tomo de jeito nenhum outro vinho. Não, eu tomo sim, gente. Se o vinho, o convencional, ele tá um vinho equilibrado, tá um vinho gostoso, eu tomo. Não, são ferramentas utilizadas para deixar um vinho bom. E aí, enfim. Todo mundo pode escolher, assim, claro que como eu trabalho, como eu falei, foi a minha faculdade, a Delacroix, eu tinha trabalhado num outro lugar antes, aprendi bastante, mas assim, 4 anos e meio trabalhando só com esse mundo, com esse perfil de vinho, é muita coisa que você aprende, daí você bebe com outras pessoas, vem outros vinhos de outros lugares, na mesma filosofia, você vai moldando um pouco o teu paladar. Uhum. Não quer dizer que eu não bebo outras coisas. Como o nosso paladar hoje é moldado pelos vinhos convencionais ainda. Exatamente. Mas acho que a gente tá com a mesma pergunta engatilhada, mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que é mais do que uma ferramenta Sim. de produção e vinificação. Diria algo assemelhado a uma verdadeira ideologia de vida. É uma filosofia. Uma filosofia. Por um acaso, eu estava lendo um livro um tempo atrás e ele passa pela uma breve história assim, dos vinhos naturais orgânicos biodinâmicos e eu me surpreendi como ela é recente, ela é da década de 1920. E meio que uma reação
a utilização de insumos químicos na lavoura. E passou-se a utilizar esses insumos químicos, né? Os produtores viram do prejuízo, salvo engano, isso se inicia na Alemanha, salvo engano, a ideia dos vinhos orgânicos, né, que vem primeiro, também se inicia na Alemanha e vem como uma reação. Por isso que me parece que porque também teve... Porque, igual a gente falou, antes era ancestral, era assim, né? Uhum. E depois, com a controle da agricultura pelo homem, né? Foi evoluindo. Depois teve guerra e tudo mais. Precisava se fazer grandes produções. E a indústria veio ali trazendo coisas para matar fungo, matar não sei lá o quê. E aumentou a produção das coisas. Então, assim, quanto mais químico você põe nas lavouras, elas vão prosperando e, assim, e alimenta todo mundo e não tem muito problema. Então, acho que vem daí, né, essa reação a química, né? A indústria química, até porque eles começaram a perceber que a lavoura, ela perdia vida, a terra perdia vida. Isso era prejudicial para o trabalhador da terra. E aí veio essa reação, você está certa, né? Aí nós tivemos a Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial também pressionando. Mas eu acrescentaria também, Renata, essa ideia da filosofia, da preservação, essa perspectiva de, como eu acabei de dizer, de preservação também, né? Daquele microambiente. Ah, lembrei. E de expressão do terroir. Uhum. Por quê? Porque na medida em que você está utilizando a química para manipular aquele terreno, aquele microclima, ele não se reflete no seu vinho, ou não se reflete aquele microclima no seu vinho, né? Mas se reflete a manipulação química. Você está provando, como eu falei, a levedura selecionada, ela vai trazer um perfil para aquele vinho. Então, todo ano você vai beber o mesmo jeito, o mesmo vinho. Muda a safra, mas não muda o vinho. Independentemente da intempérie climática. Independentemente de geada, não sei o quê. Então, interessante isso. Acontece muito nos vinhos mais sustentáveis, né? Tem as variações de temperatura, e agora com o aquecimento global, então está aumentando gradativamente os níveis alcoólicos dos vinhos, os eventos de geada que aconteciam numa determinada época estão se antecipando, os produtores, por exemplo, na Borgonha, que é muito conhecido por ter muita geada, eles já estão se antevendo aos processos, então assim, eles vão ter que se acostumar com isso, porque por conta do aumento da temperatura. E como você falou assim, não vai ser o mesmo vinho todo ano. Não é. Teve um caso que aconteceu com a gente, era um vinho, sei lá, um vinho X lá do Vale do Loire, que a gente trabalha. E estava uma safra lá, não lembro a safra, mas foi uma safra. Que tava 2015 essa safra. Não era. Era 2015. Uma safra que estava assim, muito boa, todo mundo amou. Nossa, maravilhoso o vinho, beleza. Daí, só que é um vinho biodinâmico, com bem pouco adjuvante enológico adicionado. Daí, na safra seguinte, veio totalmente diferente. Até a cor estava diferente. Ele era um vinho mais claro, era da uva Gorolô. Era um vinho mais claro, mais leve, com pouco álcool. Na safra seguinte, ele já veio mais quente, com mais extração, mais cor. Parecia um Cabernet Sauvignon. Né? O vinho ainda estava gostoso. Daí, tive reclamação. Porque não era igual, a mesma safra, não sei o que, não sei o que. Ele queria aquele vinho, né? Eu falei, olha, realmente, não está igual. Entendo que a sua preferência era por um vinho um pouco mais leve, mas essa é a magia de você beber um vinho. O vinho é vivo, é vida, né? Ele vivo, exatamente. Que não tá, que deixa mostrar o que aconteceu que foi uma safra quente, tá? Teve sol, teve muita maturação das uvas, teve mais cor para tirar da casca, o vinho veio mais. Que é tudo igual, vai tomar cerveja, porque vai ser sempre igual, né? Que também é uma que também tem vida ali, viva. Tem também ali uma diferença. Vamos ver se você pensou na mesma coisa que eu para perguntar para Renata. Eram duas perguntas, mas eu imagino assim, você comentou que... Você não vai perguntar da polêmica? Não, também, mas a primeira pergunta é relacionada ao processo de venda, porque você falou, você está acostumada com o pessoal que vai lá, vai comprar, tal, mas eu imagino que deve ir o cara que nunca tomou, ou aquele cara que você quer mostrar para ele que é bom. Qual que é o desafio de trazer o cara do convencional pro... Então, eu vou sentindo
pela conversa, né? Se ele fala, não, eu tô acostumado com vinho convencional, vinho assim, assim, assim. A gente tem, e não só eu na minha loja, mas eu sei que outros lugares também tem, outros importadores, enfim, diversos tipos de vinhos, tanto orgânicos, biodinâmicos, naturais. Tem uns que são mais natural, no hardcore. Então, esses eu não ofereço. Entendi. Entendeu? Eu vou nos vinhos que eu tenho, que são mais dentro do que espera de um paladar convencional, né? Então, o natural no hardcore seria um... Não, depende. Às vezes tem uma acidez volátil mais pronunciada, às vezes tem um brete, assim, brete em excesso é defeito. Mas se tiver um bretezinho ali, um funk que a gente fala, né? Um punzinho. Boa. Que ele se dissipa, é normal. Agora, quando tá muito, daí realmente é um defeito. Não quer dizer que é isso, não. Entendi. Também se bebia muito... Se bebe, não. Se confunde muito, que o natural é isso mesmo. Não é. Quando tá em excesso, é defeito. Então, e tem vinhos biodinâmicos. Os biodinâmicos e orgânicos é mais fácil, mas eu tenho naturais também. Que eles estão, assim, super dentro de um paladar que é mais fácil de entender. Entendi. Sabe? Que não tem uma coisa muito louca, muito diferente. Por exemplo, uma pessoa mais convencional, não vou oferecer uma cidra. Porque tem aquela lembrança da cidra Cerezer, entendeu? É um produto diferente. E esse que nós degustamos tem nada a ver com cidra Cerezer. Nada a ver. Então, uma delícia. Eu também vou ficar cavando na coisa. Né? Eu vou tentar entender o cliente para poder ver se eu trago ele para o mundo. Ele vai beber e fala, gostei. Fala, tá vendo? Não vinho orgânico, dinâmico, enfim. E eu tenho esse estilo de vinho para mostrar. Entendi. Polêmica? Não, da polêmica, não sei se é a mesma pergunta, mas a gente vê muito isso aqui no Brasil. Obviamente, nós estamos aqui e tal, mas como vocês representam vinhos franceses e tem muitas vinícolas francesas de vinhos naturais, biodinâmicos, lá também tem muito preconceito? Na França? No Velho Mundo, enfim, que eles produzem muitos vinhos biodinâmicos. Não só na França, né? Sim. Produzem... Mas eu falo França porque vocês trabalham mais trabalham com vinhos franceses. Na Você França vê isso crescendo, também? Não, eu venho crescendo cada vez mais. Vem crescendo cada vez mais a produção de vinhos sustentáveis, né? Mas me parece que era uma pergunta que eu gostaria de fazer. Você percebe uma tendência na vinificação ou na produção de vinhos orgânicos, biodinâmicos e naturais ou não? Continua a mesma coisa, vamos dizer assim? Não, eu acho que sim. Acho que tem crescimento, sim. Na França e no Brasil. Uhum. No Brasil, a gente pode falar de marca? Pode, fica à vontade. A gente pede um patrocínio aqui. A própria Miolo. A própria Miolo tem uma... Miolo, pode patrocinar a gente, ó. Tem um vinho que chama Gamay Wild. Não sei se vocês já viram. Sim. Não. Nunca viu? Não. É super legal esse vinho. Não. E ele chama Wild porque é tipo selvagem, né? Ou então de levedura indígena. Então, ele tá também uma proposta mais sustentável. E a Miolo é uma grande, né, produtora de vinhos no Brasil, de vinhos convencionais, e ela tem uma linha de um vinho que é mais sustentável para esse outro tipo de público. E o vinho é gostoso, é super bom. Que legal. Então, acho que sim. E na França também, a gente vê muito rótulo com aquela folhinha, que é o do bio, né? Do bio para eles é o orgânico. Biodinâmico é outra certificação. Tá. Embora nem todos os produtores tenham certificados no rótulo. Então, vejo que tem, sim, essa preocupação. Claro que tem vinhos de escoar, que também é mais de uma larga produção, mas eu acho que tem mercado, sim. Bom, já que você trouxe os vinhos nacionais, o que você acha dos vinhos brasileiros e a produção de vinhos brasileiros naturais, orgânicos e biodinâmicos? É boa? Olha, dos que eu tenho contato, eu gosto. Mesmo dos convencionais também. Eu tenho alguns que eu gosto. Eu acho que sim, a gente tem vários caminhos. Tem desde dos naturais, nacionais, que são mais hardcore, que não são o meu perfil de gosto, né? E tem uns que são já
também que tem uma pegada que você sente ali, ele aqui tem uma pegada natural que é diferente, que já gosto. E tem uns que são também, tem um que é uma produção que ele faz uma vinificação natural. A plantação dele não é orgânica, certificada. E sim, se ele tiver ameaçado de perder a plantação, ele vai colocar um insumo. E o vinho é uma delícia. Super bom. A vinificação lá dentro da cave é natural, ele não coloca nada. Você fala pra gente qual que é esse vinho aí. Tá bom. É que eu tô com medo de ficar falando besteira, por isso que eu não fiquei dando... com vontade de tomar esse vinho aí. Eu também. Era uma Cabernet Franc. Tinha esse rato. Depois você precisa contar essa história do Cabernet Sauvignon aí e Cabernet Franc. Mas polêmicas antes. Bom, primeiro, né? Ele quer entrar na polêmica. Primeiro, uma informação importante, né? Hoje a mesa é formada só por corintianos e uma corintiana. Então, vai Corinthians, né? Vai Corinthians! Estamos gravando hoje, dia 30 de agosto. E ontem, dia 29, graças não fala desse jogo, não. Graças a Santa Trave, foram 6 bolas na trave, ganhamos o jogo ontem. Enfim. Hoje um time de corintianos aqui. Renata, você falou o seguinte, olha, quando você estava explicando os vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos, você disse, normalmente tem muita polêmica envolvida com relação a esses vinhos. Qual polêmica, assim, que é a mais gritante ou que é recorrente para você no que diz respeito aos vinhos? Que é o uso do sulfito, por né? exemplo. Esse seria um dos principais, né? Polêmica, assim, o que eu falo de polêmica é porque eu acho bobeira, assim, a gente não tem que brigar entre si. O mercado de vinhos no Brasil é um mercado enorme, assim, quanto mais pessoas beberem vinho, melhor. Com certeza, né? Para todo mundo, é bom para todo mundo. Não é assim, só os vinhos convencionais que tem que pôr sulfito mesmo, porque senão vai ser vinho cagado, vinho ruim, não sei o quê. Ou então, não, é só vinho sustentável, é só vinho puro, porque senão eu não vou saber o que eu tô bebendo. Não, gente. Eu acho que é essa polêmica. Não tem que ficar... Tipo, gente, tem gosto para todo mundo, né? Então, cada um toma o que gosta. A polêmica é essa, assim... Quem é do vinho convencional e fala, não consigo. Você falou, tem preconceito. Não consigo gostar, porque não sei o quê. Às vezes é o perfil da pessoa mesmo. Não é que o vinho natural tá cagado. É que é o perfil da pessoa, ela não gosta. Por isso que é muito importante fazer a degustação às cegas e nem saber se é branco ou tinto. E a gente vai partir para a degustação agora, só para corroborar o que a Renata está falando. A nossa confraria fez uma degustação com a Delacroix, só com vinhos orgânicos naturais e biodinâmicos. Vários dos nossos confrades eram consideravelmente resistentes a esse tipo de produção. Preconceituosos. Fala a palavra certa. Por isso que nós não dissemos a eles que seriam vinhos orgânicos biodinâmicos e naturais, e simplesmente ninguém notou a diferença do vinho convencional. E foi no meio da pandemia, cada um recebeu seu kit na sua casa. Na garrafinha pequenininha, com todo o perigo de ter uma contaminação, de alterar o vinho. E foi no auge da pandemia. Não foi no auge não, mas assim, a gente ainda era período pandêmico, a gente recebeu nas garrafinhas. Não foi no auge, como casa. Eu disse. Quem fez Mas foi um momento bem ruim mesmo. Foi. Isso. Quem conduziu a degustação foi a Maria Emília Atala. Exatamente. Também é sommelier da Delacroix. Que também é sommelier da Delacroix. Um abraço, Maria Emília. Esperamos você aqui também para bater um papo com a gente. Vai amar. E foi ótimo, né? Ela conduziu, foi ótima a degustação. E ninguém havia percebido que os vinhos não eram convencionais. A não ser ao final da degustação, quando a Maria Emília, a gente tinha combinado, aí ela avisou os confrades e começou a explicar direitinho. Né? No início da monte de gente caiu do cavalo. Caiu do cavalo. Falou, nossa! Tá vendo? Os olhos, né? A gente tem muito preconceito com a vista, né? Com a visão. Renata, que vinho é esse? Esse você acha que pode ser o vinho que nós trouxemos ou o vinho que você trouxe. Eu sei exatamente. Ou se você sabe... Não, eu não sei que vinho é, porque pra mim aqui a gente tem que ver a cor, não? Não dá pra ver, cara. Não dá pra ver a assim, cor. É que eu acho que é o vinho que a gente trouxe. Então... tá, entendi. Deixa eu tentar ver que cor que é, então. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Não dá pra ver tanto que qual que é a câmera aqui, ó?
Qual que é a câmera? Do meio ou aqui? Não vai dar. Essa aqui? Não sei se dá pra ver aí, mas não dá pra ver. Dá pra você dar um zoom. Não dá, mas enfim, não dá pra enxergar. Não dá pra enxergar mesmo, gente. Eu acho que porque como eu também já tomei o meu, eu sei qual, quer dizer, pelo que eu me lembro do meu. Eu acho que esse daqui, pelo nariz e pela boca que eu senti. Deixa eu de novo. Eu vou guardar um pouquinho Que eu pra tinha colocar comido aqui na minha taça pra mostrar se tinto ou se é branco. Eu senti um pouquinho de tanino. Eu acho que é tinto. E você? Pera, só um minutinho. Temos quase todo o tempo do mundo para você. Tinto. Beleza. Eu também acho que é tinto, eu não vou falar... a gente não vai abrir agora, né? A gente vai trocar, então daqui a pouco nós vamos eu trocar. falo. Mas, depois a gente continua... e o nosso vinho é o varietal, então... Mas tem que mostrar já qual que é. Não sei qual que é a câmera aqui, Lucas. Aquela câmera ali, ó. Vamos colocar aqui, ó. Então é um vinho tinto. É um vinho tinto. Beleza. Então, pessoal, a gente vai fazer o seguinte agora. A gente vai dar uma pausa rápida, porque o Lucas ele vai colocar o outro vinho na taça, para a gente não saber qual vinho que é, e a gente volta já. Um minutinho. Não precisa de um minutinho, porque já estão vendo a cor. Porque vai ser muito... Vamos sair? Bom. Voltamos. Então, o que a gente tem agora Eles perceberam que demorou demais para a gente voltar. O Lucas, que é o responsável pelas filmagens e pelo nosso áudio, ele colocou o segundo vinho, agora nas nossas taças, que eu, a Renata e o André não sabemos qual é o vinho, então a gente vai degustando aqui. E no decorrer do programa, num determinado momento, a gente vai de novo tentar dar indicações e impressões do vinho que a gente está tomando, dessa vez de uma forma diferente, como vocês já viram. A gente está aqui, como a gente já comentou, a gente está tomando numa taça escura, a gente não tem o visual, então o a André ideia... tá tentando roubar, porque ele não tá olhando. É incrível essa taça, não dá para ver mesmo. A ideia é potencializar... Acreditem, não dá para ver se é um vinho tinto ou um vinho branco. A ideia é potencializar o sentido do paladar e do olfato. Caraca. Olfato? Do olfato, isso. Eu pensei na audição. Tipo direita e esquerda. Para quem não sabe, ela não sabe o que é direita e esquerda. Na hora de vir para cá, vai para direita, vai para esquerda. E... Vamos lá, Lucas. Pergunte a sommelier. Como vocês sabem, nós temos um quadro que se chama Pergunte a Sommelier e nós temos a participação de uma sommelier no quadro que responde a perguntas dos nossos convidados. E hoje, a sommelier do Pergunte a Sommelier também será a Renata. Então, a Renata hoje é entrevistada e vai ser a responsável pelo quadro. Uau, Renata. Uau, quando a responsabilidade... E a pergunta é fácil, né? Faz aí, Ronaldão. A pergunta é fácil. O que é a Beauchonnet? Beauchonnet. Ou Beauchonnet, né? Beauchonnet. Que é o gosto de rolha, né, que a gente fala. Sabe por que chama Beauchonnet? Porque rolha em francês é o bouchon, né? Beauchonnet, que deu um né na rolha. Beauchonnet, porque daí eles falam que é rolhado, né, na tradução. Tem uma das poucas coisas do mundo do vinho que eu sei em francês, uma delas é Thierry Bouchon. Thierry Bouchon que é o abridor, né? Exatamente. Olha, o Beauchonnet é uma contaminação na rolha, né? E como a rolha está em contato direto com o vinho, essa contaminação passa um gosto para o vinho. Um gosto que eles falam que é de mofo, cachorro molhado, papelão molhado, enfim. Quando a gente fala assim, papelão molhado e... Qual foi a outra coisa que eu falei? Mofo. Vai falar, nossa, então tudo bem, se eu pegar um vinho Beauchonnet vai ser facílimo de encontrar. Bom, eu não acho que seja tão, assim, fácil. Para quem já está acostumado, né? Para quem bebe vinho há um tempo, para vários sommeliers, às vezes é mais fácil mesmo, né? A gente pega quando põe no nariz ou quando você põe em boca, mas depende também do grau de contaminação. Às vezes está tão contaminado, né? Contaminado por bactérias ali que traz ali um odor específico, ela interage com as moléculas do vinho e dá esse aroma, esse gosto de papel molhado. Quando está com uma contaminação mais alta, é claro que vai ser mais evidente de você encontrar.
Mas eu já peguei vinho que não é que foi, assim, difícil, mas eu fiquei duvidosa. Falei assim, eu insisti um pouco no vinho, porque eu queria muito tomar o vinho. E no nariz eu não percebi, mas daí eu pus em boca, engoli, eu falei, tá com gosto estranho esse vinho. Interessante. Não tá muito... Não tá, porque como eu já havia tomado anteriormente o mesmo vinho, e eu não encontrei o que eu esperava dele. Falei, deve ter alguma coisa diferente. E fui insistindo, tomando. Eu falei, não, realmente... Daí, eu acho que aquela sensação foi aumentando na minha boca. Eu falei, agora não dá pra conseguir tomar. Então, eu acho que num caso desse, como eu também insisti, por exemplo, quem às vezes nunca pegou um Beauchardonnay ou não tá habituado, às vezes não percebe. Mas é uma coisa difícil, assim. Ele realmente é um gosto que é diferente, vai ficar um pouco... Para quem não tem muita habilidade, não tem muito traquejo, vai falar, tá amargo, não sei o quê, vai falar que o vinho tá estragado. Então, assim, qualquer termo que pode ser usado, não precisa ser o Beauchardonnay, mas para você ir certeiro no Beauchardonnay. E assim, para mim, é até uma coisa, quando eu acho o Beauchardonnay no vinho, é uma coisa, ao mesmo tempo interessante e ao mesmo tempo decepcionante, né? Decepcionante, claro, né? Porque você, queria tomar o vinho não tá bom para beber. Mas é interessante que você fala, olha só, achei um defeito no vinho. Não que os vinhos estão perfeitos, mas assim, é tão interessante quando você fala, nossa, porque não é uma coisa que acontece sempre, né? Assim, para mim, não é uma coisa que acontece sempre. Deus me livre, né? Toda vez você vai abrir uma garrafa, tá Beauchardonnay ou vinho, ou tá com algum defeito. Então, didaticamente, assim, acho que para quem gosta de estudar, para quem gosta de identificar as coisas, é interessante falar, olha, achei um defeito no vinho, que interessante, porque vai fazendo parte do tua paleta de aromas, a mesma paleta que você fala, nossa, achei aqui um aroma do armário da vovó, da flor, do perfume que era ali da avó antigo da minha avó, você guarda aquilo... Você guarda o aroma do defeito também. Então, ali, assim, é bom para quem gosta de ter essa paleta. Assim, não é uma experiência agradável, mas eu tomei um vinho que estava Beauchardonnay, mas, assim, estava gritantemente Beauchardonnay, então não tive essa dificuldade. Mas aí, de fato, eu tomei uma cava uma vez com os amigos, que eu fiquei muito na dúvida. Muito na dúvida. E a gente chamou o sommelier do lugar. E ele disse que não estava, não tinha defeito. E a gente continuou Você lembra da uva, vinho? Era um espumante espanhol, né? Era uma cava. Cava, desculpa. Isso, Renata, obrigado. A gente volta agora para a entrevistada Renata. E você, se tem alguma dúvida ou algum caso que é interessante, você que é profissional do mundo do vinho, você que é profissional do mundo da gastronomia e tem uma história bacana para contar para a gente, que você gostaria de compartilhar, que aconteceu com você, história bacana ou nem tão bacana assim, ou dúvida para o mundo do vinho, manda aqui para a gente que a gente responde no Pergunte a Sommelier. Tá bom? Você pode mandar ou aqui pelo YouTube, aqui nos comentários do YouTube, ou lá no nosso Instagram, Conexão_Tanino. Inclusive lá tem uma publicação, um compartilhamento que nós fizemos de uma publicação da Enocultura, justamente sobre Beauchardonnay. Ok? Quer tocar uma pergunta aí? Senão eu toco aqui. Não, toca porque Renata, eu ia falar de novo de Beauchardonnay aqui com ela. Tá. Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. E tudo mais. Como você já disse, você trabalha numa importadora que é nichada no sentido, né? Os vinhos bem específicos, franceses e sustentáveis. O que acontece é que as pessoas vão buscar esses vinhos, mas pode acontecer de pessoas que estão descobrindo um mundo novo e quem vai apresentar é você. E a indicação dos vinhos é você. Eu já tomo vinho há um bom tempo. Eu lembro quando eu fui na Delacroix a primeira vez, eu me fiei muito nas suas indicações. Então eu queria saber o seguinte, você vê, hein? o que esse trabalho e conseguir identificar o vinho que o cliente estava buscando já trouxe de experiência ou história interessante para você, porque depois a pessoa voltou e ela te contou por que ela comprou o vinho e o que aconteceu, e o que foi bacana, o que não foi bacana assim, enfim, tem alguma história por trás dessa conexão que você faz entre o cliente e os vinhos que a Delacroix vende?
Nossa, assim, de cabeça não vou me lembrar essa conexão. Mas, assim, desde que eu comecei a trabalhar com isso, assim, de indicar vinho, eu acho que é mais ou menos, não sei, que é mais ou menos o que quem trabalha com isso, de indicando vinho, deve pensar ao fazer. Pelo menos para mim é assim. Eu escuto a pessoa. Não é um trabalho de psicólogo, não. É tipo de tentar entender, porque realmente, às vezes, entra ali querendo um mundo. Fala, eu quero experimentar um vinho. Vem cheia de expectativa, eu quero saber quais são. Fala, olha, que jeito você quer? Né? Vamos filtrar um pouco, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu quero que você me apresente. Mas vamos filtrar um pouquinho, porque senão vai ficar muito difícil. Então, tentar entender qual é o gosto, né? Se gosta de encorpado, mais leve. Por que ela tá? Ela fala, eu quero um vinho natural. Eu falo, por quê que você quer um vinho natural? Da onde você tirou essa ideia? Da onde você viu? Não, porque eu já vi aqui, já provei não sei na onde. E não é para eu acertar o vinho. Não é porque eu falo assim, legal, acertei o vinho da pessoa. Não é. É para a pessoa ficar feliz com o vinho que ela vai tomar, né? Porque vai me xingar? Vai. A gente não vai agradar todo mundo. Né? Isso é difícil de entender, que não vai agradar. Mas a pessoa está procurando, igual você falou, um mundo novo. Então, assim, vamos tentar apresentar o mundo de acordo com a expectativa dela. E ela vai descobrindo depois sozinha. Deixa eu te contar uma história. Acho que eu não vou lembrar de nenhuma história, assim, específica. Não tem problema. Dessa maneira. Mas para eu ir para eu tentar, né, acertar, eu vou com esse pensamento, né? Às vezes eu indico muito vinho que não é o vinho que eu gosto, mas eu indico porque parece que para aquele perfil de pessoa é o que ela vai gostar, o que ela vai ficar, o que vai agradá-la, ou então ela está procurando um presente para uma pessoa que também tem outro perfil. Então é isso, assim, não é necessariamente indicar. Eu indico muitos vinhos que eu gosto. Claro. Isso é um caso interessante de contar. Não tem um caso específico, mas é muito sensível, eu percebo isso, que o cliente percebe quando eu gosto de um vinho ou não. Porque ele fala, você falou melhor desse vinho, eu vou levar esse. Quando ele percebe que é um vinho que eu pessoalmente gosto, né? Muda até o semblante. Muda, exatamente. A pessoa fala, não, eu gostei desse aqui. Gostei do que você me explicou, é esse que eu vou levar. Ela fala assim, esse aqui é bom, ele é assim, tá. Mas esse aqui, ó, é espetacular. Então, nem sei se é isso. Esse é o jeito de descrever o vinho. E outra coisa, quando eu cheguei a trabalhar na Delacroix 1 ano antes da pandemia. Então, a gente tem o rosto, tem tudo, né? Para se expressar e a gente ficar olhando a pessoa também. O corpo fala, né? Então, eu identificava muito pela pessoa, ela identificava pelo meu rosto também, o jeito de falar. Daí veio eu comecei a atender cliente de máscara, e os clientes todos de máscara. Uma coisa boa é que eu podia fazer careta embaixo da máscara que ele não ia ver. Mas eu tinha que arrumar, assim... Eu não tinha, eu acho que foi inconsciente, atriz que sou, comecei a interpretar o rosto com a mão, né? Então, não é que eu tô desse jeito. Então, eu explicava meio com a mão. Então, assim, era muito engraçado. As pessoas olhavam a minha mão e ficavam assim, olhando a minha mão, eu mexendo a mão. Eu falei, gente, tô falando do vinho, ela tá olhando a minha mão, o que tá acontecendo? E às vezes iam por isso, né? Se a mão tivesse feito um gesto maior. Interessante. Então, é muito sensível a escolha do vinho, né? Tem a descrição toda, mas tem essa coisa, assim, que tá um pouco... Não é esotérica, não, mas tá por trás, assim, dessa energia que quem tá conversando com você tá te explicando como é que é o vinho. A pessoa que tá ali, o cliente, ele sente a vibração. Eu acho, não sei, não tô falando isso de ser zen, esotérica, porque eu não sou, mas sente, as pessoas sentem. A gente também, como sommelier, atendendo ali,
sente o cliente que se conectou com você, que vai nessa, tanto que tem isso. Não, eu vou nesse que eu senti que você gosta mais. Eu falei, não falei que eu gosto mais desse vinho. Ele sentiu, porque realmente é um vinho que eu gosto mais. Então, não sei se eu te respondi. Respondeu. A gente, diga-se de passagem, a gente se conheceu de máscara, tava na pandemia, você tava atendendo Por isso de que máscara. lembra de você. Exatamente. Lembra. Ele tava com a camisa do Corinthians, mas tudo bem. Aí... E harmonizações ou combinações não convencionais de vinho e algum alimento. O que foi uma harmonização ou uma combinação que você fez que você não imaginava que daria tão certo e que você gostou e que sai fora dos padrões convencionais, vamos dizer assim? Olha, a gente montou uma harmonização, na verdade, ali foi uma aposta. Não foi, a gente não testou para comer. Foi uma harmonização de uma carne de porco, era para um mini wedding, era um mini casamento, era só a família dos noivos. Só os noivos e os noivos, pronto. a família, era assim, era uma mesa. Então, e ele estava querendo escolher super vinhos, ele escolheu, né, só vinho bem interessante, bons. E daí era uma carne de porco, que, claro, tinha uma redução de laranja, tinha todo, várias especiarias, não sei o quê. E a gente harmonizou, até a Andrea, que ajudou na harmonização, a Andrea trabalha comigo, ela é minha gerente lá, trabalhou a harmonização com uma Gewürztraminer, da Alsácia, doce. Que legal. Com residual de açúcar. Então, assim, o Riesling vai super bem com carne de porco, um Riesling seco também, mas a gente colocou uma Gewürztraminer, era um vinho Grand Cru, então era um vinho super bom, com residual de açúcar, mas ele tinha um equilíbrio de acidez, para também não ficar enjoativo e tal. E a gente apostou, a pessoa que era um mini casamento. Então, assim, se as pessoas não gostassem, os noivos iam ver, né? Então, ele falou assim, não, vambora, vamos apostar. Eu falei, beleza. E depois ele mandou mensagem, super agradecendo, que foi a melhor harmonização que teve no dia, que foi uma delícia. Eu não experimentei, porque a gente só apostou. Mas... e porque também foi uma demanda dele, eu quero harmonizar com os melhores vinhos que você tiver, que não sei o quê. Ele tinha, né, um budget para isso também, porque era muito pequeno, então ele poderia investir em mais vinho. E a gente vai, vamos usar um pouco. Então, e esse foi um feedback bem interessante, que eu não provei, mas que deu certo. E você acabou de contar a história da pergunta anterior também. Mais ou menos isso. Renata, que vinho é esse? Da pergunta anterior? Agora, né, como eu já expliquei, nós trocamos os vinhos. O primeiro vinho nós não sabemos qual era o vinho que nós estávamos tomando e não sabemos qual é esse vinho também. Quem fez o serviço do vinho, vamos dizer assim, foi o Lucas. A gente só sabe que o primeiro vinho é um vinho tinto. Era um tinto, já descobrimos que é tinto. Bom, eu vou deixar vocês falarem primeiro. Você acha que é um vinho tinto ou você acha que é um vinho branco? Ela vai deixar a gente falar porque esse é o vinho que a Renata trouxe. Ele é um vinho tinto e é um gamay. Você acha que é um gamay? Tu já... Ousado ele. Cravei tudo. Cravei tudo. Olha, eu acho que é um vinho tinto. Não acho que é um vinho branco. Eu acho que é próximo do gamay, mas eu acho que eu tô mais pra Pinot Noir, cara. E eu acho que tá mais pra Pinot Noir. Pelo olfato. Eu ia falar pelo paladar também. Eu tô achando que é um Pinot Noir. Eu ia falar gamay ou Pinot Noir, mas eu desisti da Pinot Noir. Tamanha certeza. Mas eu posso te falar... Tamanha certeza que é um gamay. Você não vai acreditar. Tamanha certeza que é um Você não vai acreditar. Eu aprendi com a Renata, diga-se de passagem, que o Malbec francês, a denominação é... Ela tem denominação ou nome? O nome. Côte. Exatamente. Se escreve Côte, mas aí se fala Côte. Isso. C-O-T. E você tem uns Malbecs muito diferentes lá também. E eu tô na dúvida agora, mas eu vou manter
Como a Renata... Você tá na dúvida entre Gamay, o Malbec Pois e é, o Cor? pois é. É grande a diferença. É grande. É... Mas é que essa brincadeira é legal por causa disso. Não, muito mas interessante. você... Se for um já- branco, nós estamos, né? Não, se for branco a gente não vai mostrar, Não, né? mas- A gente corta. É. A gente... A gente corta, é boa. A Renata deu a dica, falou assim, ó, o primeiro vinho que vier à sua cabeça, você crava, porque senão você vai ficar mudando o tempo todo. Então, assim, ó, eu não tenho a menor dúvida que é um Gamay, viu, André Gaifato? Eu também não tenho a menor Podemos- dúvida de que é um Pinot Noir. Podemos... tá. Mas então ele sim, tá falando que é um Pinot Noir francês, Jura? né? Je ne parle pas français. Eu vou pegar até umas tacinhas aqui pra gente colocar. Me dá 3 tacinhas aqui. Ó. Pra Pra não, gente- eu já tomei meu vinho Não, tudo. pra já. gente colocar Tomou aqui, tudo. ó. Não. Ah, você tomou tudo, mas a gente põe aqui na tacinha só pra... E Da podemos... grande tem depois. Tem, dessa, tem. Que daí tem. a gente pode tocar os dois na grande. Sim, se sim, quiserem. tem. Podia ter pego a grande agora, mas tudo bem. Então vamos lá? Vamos lá? Então é tinto. Qual que é a câmera aqui? A do meio? É o tinto. Vai Tá. naquela lá. Vamos lá. 1, 2, 3 e... É Ufa. tinto. Olha só a cor dele. Rapaz! É diferente da cor do Bem primeiro, né? diferente. É. Tudo bem que a taça é diferente também, mas é bem diferente Não, a já cor. dá ó. pra indicar a idade aqui, né, gente? É, total, ó. Que interessante. Bom, acertamos. Acertamos. Uma primeira parte nós acertamos, hein? Qual que é o primeiro vinho, Lucas? Por favor, Eu de vocês. dá ele aqui pra gente, fazendo favor. Então, Né? assim, Mas ó... a gente tem que falar, né? Peraí, deixa eu falar um Vamos. pouquinho, então. então vai. Então vamos lá. Que eu só falei que era tinto, mas eu não falei que o Me dá que, aqui que eu uva abro que ele é. aqui. Ah, tá aqui. Ele tem um nariz que me lembra Bordeaux. E eu falei Alcaçuz, mas não é Alcaçuz. Eu não sei o que é isso. Então, entre Velho Mundo e Novo Mundo, você acha que é Velho Mundo? Não, eu não sei que Não. mundo que é. Olha, você falou um negócio pra gente. Vai na primeira. Vai na primeira. Não, é que eu tô falando que ele Ela tem um fala nariz... pra gente, né? Eu falo que ele tem um nariz de Bordeaux, mas assim, daí você vai falar de... é varietal, né? Você falou. Então não é Bordeaux. Mas quem falou que é varietal? Ele. Falou? Na hora que ele falou, é um vinho varietal. Olha, bom, Eu vai. escutei. Então, e daí, Não, você só que achou- Bordeaux tem um corte, então depende. Às vezes é a maior parte Cabernet Sauvignon, às vezes é a maior parte Merlot. Uhum. Daí eu falei um tanto lá na minha descrição de Cabernet Sauvignon, eu estou nesta dúvida, se é Cabernet Sauvignon ou se é Não, eu Merlot. não ia fazer essa sacanagem com você. A gente não ia fazer essa sacanagem com você. Vamos de... Pode ser que ela não tenha gostado, por isso que ela falou Cabernet Sauvignon. Não, eu gostei, eu gostei. Eu não entendo ainda por que eu não gosto de algumas Cabernet Sauvignons, mas me lembra, eu acho, e tem um chá preto, assim, de final. Não é? Tem. Tem uma coisinha. Bom, eu vou chutar Merlot. Então você acertou tudo. Caraca, meu! É um Tudo! chateau, eu não sei, é Penin, Penin? Penin ou Penin? Gente, A É Renata um fala- Merlot de Bordeaux. olha, é Bordeaux mesmo. E é Bordeaux. Ela acertou... Mas é só tudo. Merlot 100%? 100%. Será que, não é, Merlot? será que não é 80%? Não, Não, é 100% Merlot. 100% Merlot. Esse é um vinhedo de 1860, se não me engano, do final do século XIX. Era um vinhedo que era muito comum à época. Eles plantavam vinho, mas eles plantavam também nectarina e outras frutas. Legal. Só no começo do século XX eles passaram a fazer a produção vinícola. Eles têm uma certificação orgânica também, apesar De não ter no rótulo. Exato, É. e eu acredito que ele não né, a certificação... Esse vinho veio em 2015, talvez a certificação orgânica dele seja mais recente, nessa pegada Às que a vezes gente ele está... não pôs também. Muita gente Isso. opta por não pôr. Mas eu venho observando, viu, Renata, nos bate-papos que a gente tem aqui, muita gente querendo ir atrás dessas certificações, etc. Mas, enfim, eu não acredito que seja um vinho nem orgânico, nem natural. Certamente não é um vinho biodinâmico. Natural e biodinâmico não é. O orgânico eu tô na dúvida. Impressionante, viu? Você acertou tudo. E você acabou Velho Mundo, acertando- Bordeaux, acertando Chateau tudo. Penin ou Chateau Penin. Mas é que vocês foram não também, sei como é que fala. assim, num país, não que eu conheça tudo, mas num país que eu estudo mais, né? Se tivesse colocado algum tinto Olha. italiano, ixi, eu ia errar tudo, gente.
Impressionante. É uma coisa que eu preciso Pega o segundo estudar vinho mais. pra Agora, gente, o segundo Lucas. vinho tá aqui, ó. Segundo vinho, aí O vamos lá. segundo vinho tá aqui. Será que depois a gente coloca na taça maior? Ah, sim, já vamos colocar assim. Depois, Luquinha, depois você pode trazer aquela taça grande pra gente, Você por quer favor? que eu faça a revelação? Faz você a revelação, por vocês favor. cravaram Eu no... vou- E é um 2015, né? Você ficou falando 2015 toda hora. Dê essa dica, né, também. Pode duas? Pode, eu uso isso daqui. Ah, já... não, tem essa outra. Tem uma grande... a gente Pode dar uma trazer as duas, pode trazer as duas. Por Então, favor. o Ronaldo falou que é uma Gamay, com certeza, e o André falou que é uma Pinot, certo? Eu não costumo errar. Bom, é Velho Mundo, ele é tinto, Velho mundo, vocês ele é de acertaram. Bordeaux, Saint-Emilion... Bordeaux, mas Pinot em Bordeaux? Não. Borgonha. É Borgonha, né? Mas não é. Pode ser Loire Eu também, confundi mas o Bor. Ah, você gosta dos vinhos do Loire, né? Gosto. O vinho que você mencionou aqui, do Loire, que é... O Grulot. Você me indicou Grulot. esse vinho já. Já te indiquei? Eu Você indiquei. bebeu? Não me recordo. Não recordo. Talvez tenha levado. Talvez. Olha, e assim, foi bom que vocês colocaram naquela outra embalagem, essa Aham. aqui, que eu não consegui ver o formato da garrafa. É verdade, aquela- é verdade. Porque essa aqui é uma garrafa bordalesa, né? Então, assim, o que conta muito sobre o vinho, né? Tudo bem que pode ser vinho de outro país, Argentina, tal, que também usa essa garrafa. E a minha já conta. Você precisa ver a nossa discussão de qual vinho trouxer. Enfim, a gente não sabia. Leva um francês, não leva um francês, leva um brasileiro, não leva um brasileiro. Então, vamos lá, Renata. Vocês me ajudaram, Mostra vai. o que... Ó, daí a gente tem aqui Domaine Ripé. Le Travers de Marceau, Uhum. que chama o vinho. Le Travers de Marceau. É um vinho do Languedoc, Caramba! do Domaine Rambert. Não Mas- é Gamay nem Pinot. Não? Não, a maior parte aqui é um corte, tá? Mas é 70% mais ou menos de Syrah. Eu quase falei isso, porque eu senti uma apimentada, sabe aquele E o resto do corte, Aqui Renata? aqui é Syrah a maior parte, daí ele tem defumado? também Grenache, Mourvèdre e um pouquinho, 5% de Carignan, que é uma uva um pouquinho mais tânica, mas aqui Nossa, ele usa nada a ver bem com Pinot. pouquinho. Esse é um vinho orgânico, de produção natural. Esse é um dos vinhos que está com a Delacroix desde o começo da importação, há 17 anos atrás. E o Domaine Rambert, o Rambert é um malucão ali do Languedoc. Qual que é a câmera? Essa aqui, né? Ele é considerado um dos melhores produtores de Carignan, que é uma uva bem difícil de ser cultivada, ela é bastante tânica. Fica ali em Saint-Chinian, né? É uma apelação de origem, então acho que eu confundi um pouco vocês. Olha, o vinho... Degustação às cegas é sensacional. Esse vinho é delicioso. É um vinho... E é jovem, né? Não, dá pra aqui ver, é mais pela cor jovem. já dava pra ver que era... Tem o ano dele aí, da É safra? 2021, se eu não me engano. Peraí. Além disso, ele não coloca a safra aqui no rótulo. Mas é um vinho... Densidade média, né? Acho que é 21, gente. Não sei a safra dele. Tem Obviamente que olhar. agora... Acidez média também, Olha aí, eu acho que eu derramando senti. tudo na coisa aqui. Média pra... Tanino aveludado dele, cara. Uma ótima acidez. Na verdade, os taninos muito redondos. Um gosto, algo assim, de groselha, enfim. Frutas vermelhas. Um vinho muito gostoso, um vinho que eu tomaria, assim, litros e litros, né? Horas tomando esse vinho. Eu quis trazê-lo porque é um vinho, igual você falou, assim, gostoso de beber, fácil, sem complicação. Isso, E, ótima definição. Isso mesmo. e ele não é, e ele tá dentro, ele é orgânico, com produção natural, é um produtor que já está há muito tempo com a gente na Delacroix. E se você não fala para as pessoas que é um vinho, né, Não. dentro, sustentável, não sei o quê, É. tudo bem. E esse vinho, a safra anterior dele, tinha um pouquinho de volátil. Interessante. Esse a gente já tinha que trabalhar um pouco mais, deixava ele airar um pouco. Era outra coisa, tá vendo? Não, o Agora vinho não na tem. taça escura aqui
Muito eu legal que a conheço experiência. muito vinhos naturais, Muito biodinâmicos, legal a enfim, experiência. tô conhecendo agora, não parecia, assim, parecia... não era muito diferente, né, assim, do convencional e me impressionou. Eu pensei em trazer, se eu trouxesse o Impressionou. grolô, vocês iam ficar, tipo... Impressionado. Ia ser muito confuso. Eu queria trazer, eu fiquei, levo, não levo? Sei que também foi uma história para eu decidir. Os vinhos que eu particularmente, né, lá da Delacroix, por exemplo, foram vinhos sempre muito agradáveis. A gente não tem, eu nunca provei, na verdade, já provei em feiras, né, os vinhos mais radicais que você mencionou, né, Uhum. que de fato Às requer vezes uma certa adaptação pode causar um pro nosso paladar estranhamento. convencional, causa o estranhamento. Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse daqui, então, é um produtor e um vinho que vocês têm desde sempre lá na Delacroix. Uhum. O que você andou provando de diferente, que você andou descobrindo no mundo dos vinhos? E a gente pode até fechar assim, dentro dos vinhos franceses. Pode ser uma uva, uma produção diferente, um produtor, um vinho. Qual a novidade que você provou recentemente e gostou? Ai, nossa, deixa eu... Pergunta difícil. Porque eu fui o ano passado para a França, e daí eu fui visitar vários produtores. Fui em alguns que era da Delacroix, alguns que não eram, os produtores que eu queria ir conhecer. Tipo, fui viajar. Fui para Borgonha e... Na Borgonha é um pouco mais difícil, assim, porque tem muito vinho, né? E eu fui visitar... Quando eu fui fazer as visitas, eu visitei só os da Delacroix, porque os produtores realmente é um pouco mais difícil de você ir num outro produtor que é um pouco mais famoso, que eu queria ir e que eu não consegui. Mas eu tomei em restaurantes, então eu deixava... deixa eu provar o que vocês têm aí, né? Tipo, num bar, Havan, tal. Eu provava alguns produtores, assim. Porque daí na Borgonha é tudo Pinot, né? Então... Entendeu porque eu falei Pinot, né? Falei, a minha chance de acertar é grande aqui. Mas é que daí é tudo Pinot, não tem tanta diferença, né? Mas... Então eu bebi coisas lá diferentes, que eu gostei ou não. Bebi vinhos naturais, por exemplo, num bar que não era legal. Que eu fiz a cliente chata, falei, não tá legal. Pro moço do bar. E eu ia falar uma coisa. O que era? Era um espanhol? Você estava falando das descobertas dos vinhos e produtores. Então, é porque como eu não saí da França, você falou da França mesmo, Uhum. né? Eu não saí muito da França. Me perdi. Tá, então vou te falar outra pergunta. Problema nenhum. Sabe que Eu tava viajando aqui pensando no que natural. eu tinha descoberto, que eu fui indo assim, porque às vezes você vai... Quando você lembrar, você me interrompe e você volta. Mas eu tenho uma pergunta-chave. Então vai. É a pergunta-chave. Nós vamos fazer um De Volta para o Futuro agora, primeiro indo para o passado. De Volta para o Futuro. De Volta para o Futuro, mas indo para o passado. Porque a primeira pergunta que a gente sempre faz e nós não fizemos. E eu quero que você explique agora, depois nós vamos voltar para falar dos vinhos naturais, biodinâmicos. Não, como que você entrou no mundo do vinho? Eita. Como foi a sua conexão com o vinho? Quem segue a Renata nas redes sociais sabe que ela gosta de cerveja, gostava de cerveja. Como é que você entrou nesse mundo dos vinhos? Conta pra gente. Olha, não é nenhuma história glamourosa. Não, mas tudo bem. Ué, a minha também não foi, não, mas pode contar. Não é nenhuma história glamourosa. Eu sou atriz, né? E sou sommelier. E durante a vida de atriz, eu gostava muito de beber cerveja, como você viu, e a gente conversou. No pós-ensaio, tudo mais. E daí eu fui, tipo, convivência, né? Fui convivendo com pessoas que gostavam, às vezes, de cervejas, não a cerveja que a gente tomava na faculdade, o litrão, mas cervejas mais artesanais. Então, você vai também se acostumando a um outro tipo de paladar, né? Mesmo a cerveja artesanal também é diferente pro litrão, né? Então, eu falei, olha, cerveja artesanal, tal, fui gostando daquilo. E daí,
eu pensei comigo, falei, acho que eu vou fazer um curso de sommelier de cerveja, né? Porque eu gostava bastante. Ah, de cerveja. E daí eu fui olhar o mercado, né? Fui ler, mas parece que tá muito incipiente ainda. Isso lá em 2016, eu acho. Mas parece que tá meio difícil isso. Porque eu achava que o vinho ia ser muito complexo para mim. Eu falei, bom, a cerveja já é mais familiar para mim, vou para a cerveja. Daí eu fiquei, falei, quer saber? Vou nada. Vou fazer um curso iniciante de vinho. Louca, né? Falei, mudei totalmente. Mas nessa época você atuava como Sim, atriz? trabalhava como atriz. E também no ramo farmacêutico, não? Não, já tinha saído. Tá. Tinha saído. E daí, como vocês sabem, por exemplo, se eu estivesse no ramo farmacêutico, minha vida era uma, né? Como atriz, a sustentabilidade é um pouco puxada. Pra quem não sabe, ó, se o Hamlet, ela representou Hamlet aqui. Eu fiz a rainha. Eu fiz bastante coisa no teatro que foi boa. Ainda vou voltar a fazer. O teatro também, né? Tem o Dioniso, né? Tem as Bacantes, temos peças que também falam sobre vinho. E eu falei assim, bom, eu preciso arrumar alguma coisa que me dê um pouco mais de sustentabilidade do que só atuar só como atriz, porque para mim estava meio puxado. Daí foi a história de ser sommelier de cerveja, que eu olhei o mercado e falei, não tá, porque eu vou ficar patinando, vou ficar, né, igual atriz, não vai dar, vamos para alguma coisa que possa me dar mais rentabilidade mesmo, né? Claro. E que não seja, porque assim, como eu já era farmacêutica, e eu era farmacêutica de uma indústria farmacêutica, eu trabalhava num mercado super também fechado, que era com patentes. Eu comecei num setor de controle de qualidade, depois fui para patentes. Então, assim, na época que eu trabalhava com patente farmacêutica, o mercado era muito pequeno. Tanto que eu saí da indústria para ser atriz, e eu fiquei... Depois de 4 anos que eu já estava fora da indústria, eu ainda tinha proposta de indústria me procurando para voltar para a indústria. Caramba! Me chamando para entrevista. E eu não queria voltar para a farmácia. E quando eu falei assim, que eu me dei conta, eu falei, eu não vou conseguir dar conta da minha vida só como atriz. Outras pessoas dão, mas no meu caminho não foi, assim, sustentável, né? Financeiramente falando, não foi assim. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse mais a ver comigo. Eu não vou voltar para a farmácia simplesmente para poder ganhar dinheiro e continuar, porque para mim... eu brinquei um pouco, eu fui um pouco irônica, falando que era divertido trabalhar com meio de insumos e odores, não sei o quê. Não era tão divertido. Então, eu não queria voltar para esse trabalho. Entendi. Eu falei, eu preciso procurar alguma coisa que dê um pouco também de outros horizontes para mim, que tenha a ver comigo. Por isso que eu pensei na cerveja e depois eu falei, não, vamos para o vinho. E eu fiz um curso assim, inicial de vinho, que foi até na Enocultura, foi o W71. Falei, vamos ver o que essa história é essa. E eu achei, assim, um outro mundo, realmente, assim. Tipo, te encantou? Geografia, assim, gente, eu fui tão crua para fazer esse curso, mas tão crua, eu não sabia nada. Eu sabia lá atrás que eu não gostava de Cabernet Sauvignon. Mas isso, assim, totalmente chute, sabe, tentativa e erro? Porque você vai no mercado e pega o vinho que vem na tua frente, você bebe, um você gosta e outro você não gosta. Todos os que eu pegava de Cabernet Sauvignon, que era o primeiro que aparecia na frente, mais barato, não me agradava. Não sei pegava aquele reservado, deve Cabernet ser, Sauvignon. Alguma coisa assim. Eu acho que eu achava ele muito tânico, devia estar meio desequilibrado o vinho, enfim. Tanto que eu gostava mais de Syrah, Merlot me agradava. Dentre aqueles vinhos que eu pegava lá. Então, eu fui para a W71, tipo, não saber nada. E daí, a gente já encontra com pessoas de vários níveis, as pessoas falando de aromas. Não, eu sinto abacaxi. Eu falo, não sinto nada no fim. Eu cheirava. O que elas estão falando, sabe? A pessoa que só tomava cerveja, tomava vinho, assim, o tipo, cara falava de coisas que você nunca nem viu na vida, né? Não, eu tomava vinho assim, como eu tô falando. Mirtilo, não sei o quê. Mas nunca comi mirtilo, nunca comi né? mirtilo. E falava de groselha. Eu falei, gente, groselha é aquele negócio que você põe no gelinho, groselha né? vitaminada Milani. Então, eu falei, caramba! E eu fiquei... Mas assim, eu falei, nossa, que interessante, né? Daí eu falei, bom, vou continuar estudando. Fiz o 2, W7. Daí já é outro mundo, que tem tipo, mais específico. Também na enocultura ou não? Também na enocultura. Só que daí eu já estava um pouco mais preparada, né? Quando eu fui pro 2. Porque o 1 eu fui realmente, assim, né? Eu não sabia...
Não que eu sei hoje, mas assim, eu fiquei apavorada Tá quando as sempre pessoas aprendendo, né? começaram eles falavam assim, por exemplo, no curso, não sei o que lá de Amarone. Eu, o que será que é Amarone? Eu não tinha ideia do que era um Amarone, não tinha ideia do que era. Não que eu tenha bebido muito isso na minha vida, mas hoje eu sei o que é. Mas eu falo, o que é Amarone? Então, e daí tem degustação, então durante as degustações que teve desse eu falei, nossa, que delícia, eu fui gostando dos vinhos. É um assunto interessante porque ele não é, sem desmerecer a farmácia, que é a alopática, que tem o seu lugar, até inclusive tomo bastante medicamentos. O Forfig é bom para quem gosta de tomar vinho, tá, gente? Forfig. Forfig de fígado. É. Forfig. 200 miligramas. Eu tomei hoje para vir aqui. É para proteger o fígado, para não dar ressaca. Boa. Engove não adianta. Então tem que ser o Forfig. Eu tomo Engove After. Esse eu tomo. Aquele shot? Bom, uma delícia. Não, isso eu nunca tomei. Uma delícia. Então, E enfim, aí? abriu porque eu vi uma conexão mais poética e artística do vinho. Então, eu falei assim, e eu vi que o mercado de sommelier de vinho era um pouco maior do que o de sommelier de cerveja. Que, assim, embora a cerveja artesanal no Brasil cresceu Bastante. muito e teve uma explosão, tudo, o Bastante. vinho já faz muito tempo, né? E, assim, todo mundo no Brasil bebe mais cerveja? Bebe mais cerveja. Mas tem mais mercado para quem trabalha com vinho do que um sommelier de cerveja, que também é uma outra pegada. E eu fui nessa. Então, os cursos na enocultura, você até falou que vocês publicou ali, hoje. são muito didáticos, os professores são muito bacanas, muito apaixonantes, então aquele negócio te envolve, né? Quando você tá ali no meio, já você sabe, não, tem abacaxi mesmo, tem não sei o quê. Mas você fez Sesc também, não fez? Eu fiz o... Lá na aclimação. Foi, nossa, você me stalkeou bem, né? É porque na minha rua, eu moro na rua. Na Pires da Mota. Daí eu fiz o curso de sommelier lá. Então eu confundi, eu pensei que fosse ali. Eu fiz o curso de sommelier lá. Que daí legal. Ali também já foi outra coisa, conheci outras pessoas, assim. É um curso também bem legal, que tem bastante foco no serviço, né? Que também é um outro mundo do sommelier que é diferente do sommelier de importador, igual eu sou hoje. Daí depois eu fiquei solta aí na vida, procurando emprego. E fui trabalhar num bar de vinhos, que era uma pegada, tipo, muito jovem. Serviço de vinho em taça. Pode falar o nome do bar? Pode, é o Vino Pinheiros. Vino. Fica ali na Fradique. Eles estão crescendo, estão montando um monte de loja, e na época agora. já tinha também, né? Acho que a matriz é de Curitiba. Então, eu tinha, tipo, sei lá, 300 rótulos na casa, muitos rótulos em taça. E eu, crua de tudo, assim, já não era lá do outro, né? Mas, assim, muita coisa. Então, foi daí que eu peguei essa flexibilidade de escutar o cliente, o que ele gosta, não sei o quê. Às vezes tinha um vinho ali que eu nunca nem tinha bebido. Mas eu falava assim, bom, a uva é SSS, é desse lugar, eu acho que é mais ou menos assim esse vinho. Daí eu oferecia para a pessoa. Ela falava, nossa, você acertou, foi isso. Então, beleza, foi calma. Não dava muito tempo, porque serviço de bar ali era realmente puxado. Onde você aprende mesmo, né? Não, e era bem corrido, assim, a gente trabalhava muito. Obrigado. Qual que é a diferença do cliente do bar de vinho para o cliente da importadora? Bom, pelo menos na Delacroix, hoje temos o bar de vinhos também, verdade, né? Mas, sim. assim, ali do vinho, era um público bem jovem, assim. Então, o que me chamou muita atenção quando eu entrei, que eu fiquei assim, eu fiquei encantada mesmo quando eu entrei. Que tinha, sei lá, eu vi às vezes meninas, assim, de 20 e poucos anos, que elas iam lá, estavam tomando, assim, um espumante, abriam uma garrafa de espumante nacional, rosé. Não era nem porque tinha moscatel também. Tomava lá espumantezinho, vinho tinto, vinho branco. Em vez de, sei lá, de estar tomando drink, outra coisa, que hoje também tem bastante drink, elas estavam, tipo, tomando um espumante. Eu, com 20 anos, não tomava espumante, não. Eu tomava cerveja latão. Então, e era mais ou menos isso, assim. Daí também, depois tinham vários públicos, mas tinha muito público jovem. E hoje, assim, na importadora, a diferença é que ali eles estão mais focados no vinho francês, vinho dos mais sustentáveis. Aqui, por exemplo, na importadora, eu trabalho com a indicação de vinho, assim, é uma venda mais calma, dependendo da época do ano, né? Quando é Natal e Black Friday já é um pouco mais complicado. Mas
é um pouco mais calmo, né? Não tem o... Apesar de na importadora eles perguntarem muito também, assim, de harmonização e tal, no bar tinha bastante, né? Porque daí também, no bar o que me ajudava era assim, eu tinha um menu. Então, eu falei assim, eu tenho que focar o que harmoniza dentro desse menu, né? Não vou falar outra coisa, porque a pessoa tá aqui para comer o que tá aqui e beber aqui. Então, o que você acha que combina com isso? No bar foi muito interessante, porque eu comecei ali e era assim, eram garçons que entendiam bastante de vinho e não tinha sommelier. Cada vez mais eles me chamavam na mesa, eles querem falar com a sommelier, eles querem falar com a sommelier. E me chamavam para perguntar, me indica um vinho, não sei o quê. Então, assim, no final da noite eu já estava não aguentando mais falar de tudo que eu não dava para lá e para cá. E indicando. Ali no bar, o retorno do teu trabalho era mais direto. Se o cliente está agradecido ou não. Era mais rápido do que aqui na importadora. Claro, a pessoa compra, tchau, obrigada, não sei o quê, mas você não sabe se a pessoa gostou ou não, se ela gostou de você, que também não deve ser uma preocupação, mas... Se não gostou, você vai saber. Em algum momento ele vai ligar e vai falar que o vinho estava com problema. Dá para saber. Mas o feedback ali no bar é mais rápido. E principalmente, falando numa diferença entre o trabalho com o vinho e como atriz, tem isso também. O feedback é muito mais rápido no vinho do que como atriz. Porque os atores que são atores sabem, a gente é muito carente. E a gente recebe muito não para tudo. Não tá bom, não, faz de novo. Não é assim, não é isso que eu quero. Você está sempre tendo que mudar o jeito de fazer as coisas, assim, você não dá para você ser cabeça dura, você tem que ser flexível o tempo inteiro. E às vezes a gente só quer saber se tá bom aquilo que a gente fez. Entendi. E nunca tá. Então, mesmo depois da peça que você estreou. Né? Ali, mas pro público, né? Também, assim, às vezes depois da peça que você estreou, porque você ficou ensaiando, sei lá, meses, daí você estreou, que você fala, que ótimo, não sei o quê. Às vezes não é todo mundo que vai falar para você. O retorno esperado o diretor muda tudo. Não, quanto a isso, tudo bem, mas assim, tipo, falar assim, nossa, que legal o trabalho que você está fazendo. Não precisa nem falar assim, nossa, você está perfeita. Não, fala que legal o trabalho que você está fazendo, tá interessante. Não é tão direto, né? Então, isso machuca um pouco. Eu vou lembrar... Entendi. É interessante. Eu não vou lembrar qual que é o nome do ator que dessa história, mas disse que fez uma peça de sucesso, estreia, casa lotada, uma comédia, todo mundo dando risada. E aí, ao cumprimentá-lo, né, disse, nossa, você viu, tá sensacional, tal. Ele fez assim, mas você percebeu que o cara da fileira 2 e não sei o que, ele não ria? Então, assim, tinha um... É o Fábio Porchat. Não era um... Mas deve ser ele também, porque tá ele na ponta da língua o nome do ator, que já até faleceu, diga-se de passagem, um ator mais... Mas eu não vou conseguir lembrar, enfim, fica a história também. Mas é isso, né? Ou seja, a casa cheia, rindo, e só ele preocupado com aquela pessoa que não estava rindo. Renata, vamos mudar um pouquinho de assunto. Alguns estudos trazem uma perspectiva de que quando você coloca música, num determinado momento do processo do vinho, o sabor do vinho ele se transforma, ou algo do tipo. Tem uma conta no Instagram que eu me esqueci de anotar aqui, e a gente vai procurar, e o André coloca aqui embaixo depois, que a pessoa, o responsável pela conta, ele abre um vinho e ele coloca uma música que ele entende que harmoniza com aquele vinho, né? O que ele sentiu naquele vinho, ele expressa por meio de uma música. A Renata gosta de música? Primeira pergunta. O que a Renata ouve? Eu gosto de música. E eu sou muito ruim de música. Não, o que eu ouço. Muito bom. Porque assim, eu gosto, sabe aquela pessoa que gosta assim, que te manda uma playlist? Olha, eu adoro essa playlist. Escuta, adoro. Daí eu gosto de pegar referência das pessoas, entendeu? Então, gosto de escutar música francesa? Gosto. Daí eu enjoo. Daí eu gosto de escutar música pop. Gosto. Tipo... Dua Lipa, gosto. Daí você vai na outra ponta ali de música francesa lá. Ela tá numa tocada de música francesa. Vou aproveitar que você respirou só para dizer que no nosso podcast anterior ao seu,
nós entrevistamos o Thiago França, que é um saxofonista, multi-instrumentista, né? O principal instrumento dele é o Baita sax. músico. Que, diga-se passagem, já tocou com a Dua Lipa. Mas vamos lá. Gente, será que eu tenho uma playlist que é do Thiago? Porque eu tenho uma playlist de sax, que não foi eu que descobri, que me indicaram. E que ele toca, tipo, de tudo. Thiago é genial. O Thiago tem Thiago vários projetos. Thiago, Thiago França. É o mentor da Espetacular Charanga do França, que é um conjunto, e também um bloco de carnaval. Isso daqui, né? Isso. Metá, enfim. Não, o outro que eu uso de... Não é o Thiago França. Não, é o Rodrigo Chá. Eu pensei que você ia falar Kennedy, porque a gente nem citou Kennedy. Mas ia ficar por pé da vida. já aconselho aí você seguir o Thiago França, que ele produz coisas muito legais. Thiago com TH. Isso, mas aí vamos lá. Deixa eu te perguntar, vou facilitar a pergunta para você. O que você anda escutando ultimamente? Já que você se transforma, eu sou assim também. Não tenha medo de falar. Não tenha medo de falar. Eu tenho que abrir o Spotify, gente. Eu senti agora que ela tá preocupada em falar o que ela escuta, viu? Não é isso, não. É que eu olho assim, ó. Eu vou aqui nos meus músicas curtidas. Mano, ela é mineira. Ela é mineira. Nas minhas músicas curtidas. Daí tem, desde Thérapie Taxi, que é uma banda de... Thérapie Taxi? Chama. É uma banda francesa. Terapia do táxi? Mais ou menos isso. Que ela toca de tudo, desde musiquinha bonitinha até música tipo funk pesadão, só que em francês. De palavrão pra baixo. Zaz eu escuto. Daí, quer ver? Tem Dua Lipa. E daí, entre umas outras que tem aqui, eu escuto muito podcast também, gente. O nosso post hoje de Buchoné, lá da Enocultura, eu não sei se vocês vão escutar, mas entra lá no nosso perfil, no nosso Instagram. Que lindo. Quem esse? É uma música... É uma música que fala do problema das rolhas que tem lá na França. Tá vendo? Da Cyndi Lauper eu gosto também. Da Girls Just Wanna Have Fun. Eu vou escutando música velha no meio, vou misturando, entendeu? Então eu não tenho muita... Ela lembra da época do litrão lógica. Da cerveja. Ela lembra mas olha, da época do litrão da cerveja, que eu era adolescente, mas é uma banda que eu gosto até hoje, e é polêmica, muita gente não gosta, eu gosto de Legião Urbana. Eu fui no show do Legião Urbana 2 semanas atrás. Não, eu fui no 30 o André Bujanra. Não, o André Bujanra. Não. O André, esqueci que ganhou. Que era o lá vocalista. O programa. André, desculpa. Que é o novo vocalista do Legião. Eu vou colocar aqui. Frateschi. André Frateschi. Ele é ator. Foi sensacional. Assisti em Santos. Foi sensacional. Eu assisti com ele aqui, lá no, acho que é Credit Car Hall. Não sei nem se existe. Nem sei se é essa casa de show mais, quando foi Legião 30 anos. E foi muito emocionante, porque eu lembro que eu nunca tinha assistido um show do Legião. E eu ia assistir, eu tinha, sei lá quantos anos, no ginásio Ibirapuera. E eu falei, não vou nesse show, assisto outro show, tal. O Renato Russo faleceu, eu nunca assisti. Eu tive a oportunidade de assistir agora, aos 30 anos, com meu filho, minha esposa, a gente foi assistir, foi, assim, sensacional. Não, eu não sei você, mas eu cantava todas as músicas, todas. Não, começa a musiquinha, eu sei qual música é. Total. E eu, assim, não é o que eu escuto todo dia, você vê, eu escuto outras coisas, mas assim, é uma banda que eu gosto demais. Na escola tinha concurso, tinha aposta pra saber quem conseguia cantar Faroeste Caboclo, sem errar nenhuma... Sei cantar, não, eu tá ali no fundo. E se harmoniza a música com vinho, por exemplo, você tá tocando uma música, você tem vontade de tomar um vinho, ou tá tomando um vinho e dá vontade de escutar uma música? Não, nunca fiz isso, eu gostaria, por isso que eu falei, eu sou péssima de música. Geralmente eu escuto as músicas que as outras pessoas estão botando, eu acho bom. Nunca fiz isso. Tem um site francês, que acho que é Van Chenu, que chama, que a gente às vezes procura para ver umas fichas técnicas e tal, e eles fazem umas harmonizações diferentes, eles fazem harmonização com música. Eles colocam, por exemplo, tem a ficha técnica do vinho, e fala, esse vinho fica muito bom com a música tal, tal e tal. Eu acho, assim, muito bacana, muito curioso.
Legal, pensar e nós- nisso. E nós vamos indicar no nosso Instagram. Achei Mas bem depois bacana você manda também. isso, depois você manda no WhatsApp esses negócios pra gente colocar pra galera aí, que a galera vai querer ir atrás pra descobrir. Bom, É pessoal, legal. o nosso tempo já estourou Estourou. há algum tempo. Ih, Eu queria agradecer. Se a conversa estava boa, é assim, a gente não vê o tempo passar. Queria agradecer demais a Renata Alves, sommelier, Obrigada. que trabalha na importadora Delacroix. Fica a indicação das duas coisas: conhecer a Delacroix e os seus vinhos e bater um papo com a Renata, que vai ser tão gostoso quanto esse aqui do podcast. Ela vai dar várias indicações bacanas de vinho para vocês. Muitas. Renata, valeu, obrigado. Obrigada eu pelo convite. Vou confessar que eu estava um pouco nervosa. Ah, Então vai ter que voltar depois, mais calma agora, para uma segunda edição. perfeito. Eu sou o Ronaldo Galo, Je suis André Gael Fator. nós somos o Conexão Tanino. Saúde. Santé. Saúde. Aprendi agora. Santé.